fígado uma área conhecida como área nua, em que o fígado não é recoberto por peritônio. Tá? E o prolongamento inferior do ligamento falciforme vai ser o ligamento redondo, que corresponde à veia umbilical obliterada. Aqui nós temos uma visão posterior do fígado, em que podemos observar a área nua sendo delimitada pelo ligamento coronário e, além disso, a relação do fígado com algumas estruturas, né? A veia cava inferior, a vesícula biliar, as estruturas do hilo hepático. Aqui a gente vê a impressão renal, a impressão cólica, certo? Falando um pouco da perfusão hepática, isso aqui é muito importante a gente lembrar que a maior parte da perfusão hepática, cerca de 70% a 80%, é realizada pela veia porta e o restante de 20% a 30% pela artéria hepática. Relembrando um pouco a anatomia da veia porta, na maioria dos pacientes, a veia porta vai se originar através da junção da veia esplênica e da veia mesentérica superior. Tá? Então, a junção da veia esplênica e da veia mesentérica superior originando a veia porta. É importante lembrar que nesse esquema, por exemplo, que na maioria dos pacientes, a veia mesentérica inferior vai desembocar aqui na veia esplênica. Falando um pouco da anatomia vascular ainda do fígado, gostaria de lembrar que a artéria hepática é um ramo do tronco celíaco, que por sua vez se origina na aorta. Então, o tronco celíaco, ele sai da aorta e vai dar origem à artéria esplênica, artéria gástrica esquerda e a artéria hepática comum. A artéria hepática comum, depois que ela origina a artéria gastroduodenal, ela vai ser denominada de artéria hepática própria, que por sua vez vai se dividir em artéria hepática média, esquerda, direita. Falando um pouco da anatomia dos ductos biliares, geralmente ela acompanha a divisão dos ramos portais. Dessa forma, a gente vai ter o que chamamos de tríade portal. Teremos um ramo da veia porta, um ramo da artéria hepática e um ducto biliar correndo juntos e normalmente revestidos por tecido conjuntivo. Falando agora da segmentação hepática de Coinot. Essa segmentação, ela divide o fígado em 8 partes, né? 8 segmentos hepáticos. E essa divisão é feita através de planos que passam pelas veias hepáticas, veia hepática média, veia hepática direita e veia hepática esquerda, e além disso um plano transversal imaginário que passa pelos ramos portais. Então aqui a gente tem um esquema, a face anterior do fígado e a face posterior do fígado com os 8 segmentos hepáticos aqui demonstrados. Agora vamos relembrar quais são os reparos anatômicos que usamos para essa divisão do fígado. Então, o que separa o lobo direito do esquerdo do fígado? Vamos ver primeiro essa imagem. Essa imagem aqui, a gente geralmente angula o transdutor cranialmente e conseguimos identificar aqui de reparo anatômico as 3 veias hepáticas, a veia hepática esquerda, a veia hepática média e a veia hepática direita. A veia hepática média, ela passa na fissura interlobar principal. Então, o reparo anatômico que divide o lobo direito do esquerdo do fígado é a fissura interlobar principal, considerando que a veia hepática média passa na fissura interlobar principal. E também um ramo imaginário que liga a vesícula biliar até a veia cava inferior também pode ser utilizado como reparo anatômico para a divisão do lobo direito e lobo esquerdo do fígado, tá? Essa imagem aqui a gente obtém angulando o transdutor mais caudalmente. Então, esses são os reparos anatômicos para a divisão do lobo direito e esquerdo do fígado. O que separa o lobo direito em segmentos anteriores e posteriores? Naquela primeira imagem que eu falei que aqui nós temos a veia hepática direita
vai separar o lobo direito do fígado em segmentos anteriores, o 8 e o 5, dos segmentos posteriores, o 7 e o 6. Os segmentos anteriores, o 8 e o 5, serão, por sua vez, separados através de um plano que passa pelo ramo portal direito, assim como os segmentos 7 e 6. O que vai separar esses segmentos vai ser um plano que passa pelo ramo portal direito. Tá? E aqui, continuando ainda sobre os segmentos do lobo direito, um corte interessante aqui é esse corte em que conseguimos identificar o rim direito. Por quê? Nesse corte a gente consegue identificar os dois segmentos posteriores do fígado. Lembrando que o 7 é mais superior, mantém contato com o diafragma, e o 6 é mais inferior. O que vai dividir esses segmentos, como eu disse anteriormente, é um plano que passa pelo ramo portal direito. Tá? Agora vamos para o lobo esquerdo do fígado. O que vai separar o lobo esquerdo do fígado em segmentos mediais e segmentos laterais? Vai ser a veia hepática esquerda. Além disso, a gente tem outros reparos anatômicos que também fazem essa divisão, que seria o ligamento falciforme. Como eu disse anteriormente, o ligamento redondo é a continuação inferior do ligamento falciforme, então ele também pode ser considerado um reparo anatômico que divide os segmentos mediais e laterais do lobo esquerdo do fígado, tá? Então, a veia hepática esquerda e o ligamento falciforme. Aqui a gente tem uma imagem que às vezes dá até para confundir, é uma imagem de um ultrassom hepático, que a gente vê essa imagem hiperecogênica redondinha aqui entre a veia hepática média e a veia hepática esquerda. A gente tem que tomar cuidado que essa lesão pode simular, por exemplo, uma lesão hepática focal, um hemangioma. Mas se a gente virar o transdutor e essa imagem se alongar, trata-se do ligamento falciforme, que em alguns cortes pode assumir esse aspecto pseudo-nodular, tá? Então, como eu disse anteriormente, o ligamento falciforme é um reparo anatômico que vai separar os segmentos laterais, o 2 e o 3, dos segmentos mediais, o 4A e 4B, do lobo esquerdo do fígado, tá? E agora falando do segmento 1. O segmento 1 é o lobo caudado, ele é um segmento com vascularização independente dos demais segmentos hepáticos. Ele vai ser delimitado posteriormente pela veia cava inferior e anteriormente pela fissura do ligamento venoso. Tá? Então, a fissura do ligamento venoso delimita o lobo caudado anteriormente, e a veia cava inferior é o parâmetro que delimita o lobo caudado posteriormente. Lembrando que o ligamento venoso corresponde ao ducto venoso obliterado, né, que vai levar o sangue da veia umbilical para a veia cava inferior do feto, né? E esse corte aqui é super interessante porque nele nós conseguimos identificar todos os segmentos hepáticos, né? Então, aqui começando, a veia cava inferior é o reparo posterior do caudado, né, que anteriormente é delimitado pela fissura do ligamento venoso. Aí o que a gente tem aqui? A divisão dos ramos portais em ramos esquerdos e ramos direitos. O plano que passa pelos ramos portais vai separar os segmentos 5 do 8, o 6 do 7, o 3 do 2 e o 4A do 4B. Tá? Então, esse corte aqui é super interessante a gente estar familiarizado, porque através dele a gente consegue observar todos os segmentos hepáticos. Tá? Aqui é um outro corte mostrando uma estrutura hiperecogênica, separando segmentos 4 e segmento 5. O segmento 4, lembrando, faz parte do lobo esquerdo do fígado, o segmento 5 do lobo direito. Qual é a estrutura que separa os lobos direito e esquerdo do fígado? A fissura interlobar principal.
Nesse outro corte aqui, ele lembra muito aquele esquema com todos os segmentos hepáticos, porque aqui eu tenho a veia cava inferior, a fissura do ligamento venoso, delimitando o lobo caudado. Aqui eu tenho a divisão dos ramos portais em ramo esquerdo e ramo direito. Então aqui a gente teria o segmento 2, o 3, o 4, o 5, 6, 7 e 8. Tá? Aqui é um outro corte em que nós temos o segmento 3 do lobo esquerdo e o segmento 4B. Então, o que separa, né, os segmentos mediais e laterais do lobo esquerdo? O ligamento falciforme. Lembrando que o segmento 4B e o 3 são mais inferiores. Qual é o prolongamento inferior do ligamento falciforme? O ligamento redondo. Tá? Aí é que eu coloquei esse slide porque às vezes é cobrado nas provas, né, o conhecimento dos ligamentos, né, relacionados ao fígado. Então, lembrando, o ligamento falciforme, ele liga o fígado à parede abdominal, né, anterior e também ao diafragma. E a continuação dele vai dar origem aos ligamentos coronários e o triangular. Já o ligamento redondo, ou ligamento de Teres, é a extensão inferior do ligamento falciforme. Corresponde à veia umbilical obliterada e vai da cicatriz umbilical até o ramo esquerdo da veia porta. O ligamento coronário, como eu disse anteriormente, ele é formado pelas reflexões do ligamento falciforme, tá? E ele delimita a área nua do fígado. Já o ligamento venoso, ele contém o ducto venoso obliterado, que até o nascimento desvia o sangue da veia umbilical para a veia cava inferior. Beleza? Então, passando aqui, características ultrassonográficas do fígado normal. Geralmente o fígado vai ter uma ecogenicidade intermediária, pode ser minimamente hiperecóico ou isoecóico em relação ao córtex renal e hipoecóico quando comparado ao baço. As medidas do fígado. Aqui a gente tem as medidas normais do lobo esquerdo do fígado, né? Que ele pode variar de 7 a 10 centímetros. O ângulo formado pelas bordas do lobo esquerdo tem que ser menor que 45 graus. E geralmente essa medida é realizada posicionando-se o transdutor na região subxifoide, na linha mediana do abdômen. Já o lobo direito, a gente posiciona o transdutor na linha hemiclavicular direita e geralmente a gente inclui o ramo direito da veia porta no corte. Na maioria dos casos vai coincidir também com o corte em que apareça o rim direito, tá? Então, a medida do lobo direito pode variar de 12 a 15 centímetros e o ângulo formado aqui por suas bordas tem que ser menor que 75 graus. Falando um pouco dos vasos hepáticos, lembrando que vocês terão uma aula dedicada de Doppler, né? Mas só fazendo uma revisão. A artéria hepática, responsável por cerca de 30% da perfusão hepática, o diâmetro normal dela é 0,3 centímetros, ela tem um fluxo hepatopetal e o padrão bifásico no Doppler espectral, com a velocidade de 30 a 40 centímetros por segundo. Já a veia porta, ela pode medir até 1,2 centímetros, o tronco da veia porta, o fluxo no Doppler espectral geralmente é monofásico e a velocidade de 12 a 20 centímetros por segundo. Lembrando que a veia porta é responsável por 70% da perfusão hepática. Já as veias hepáticas, gostaria de lembrar que elas vão drenar na veia cava inferior, né? Elas têm um fluxo multifásico no Doppler espectral e tem um diâmetro de até 1,0 centímetros, tá? Aí agora vamos fazer umas questões para fixar o que nós revisamos. Então vamos lá. Sobre o fígado e a segmentação hepática de Coinot, assinale verdadeiro ou falso e depois escolha a opção mais apropriada. Abaixo do nível da veia porta, utilizamos como reparo anatômico para diferenciar os lobos hepático direito e esquerdo uma linha imaginária entre a vesícula biliar e a veia cava inferior. Essa opção está correta.
que eu mostrei aqueles dois cortes, o primeiro que dava para ver as 3 veias hepáticas e o segundo que era posicionando o transdutor mais caudalmente, que a gente traça uma linha imaginária entre a vesícula biliar e a veia cava inferior para separar o lobo esquerdo do lobo direito do fígado. A vascularização hepática é feita principalmente pela artéria hepática. Essa opção está errada. É principalmente pela veia porta. O lobo caudado é limitado anteriormente pela fissura do ligamento falciforme. Errado. Fissura do ligamento venoso. E posteriormente pela veia cava inferior. Está correto. A ordem decrescente correta das ecogenicidades é baço, fígado e córtex renal. Então, o que a gente falou? Que o fígado tem uma ecogenicidade intermediária, ele pode ser isoecóico ou geralmente discretamente hiperecóico em relação ao rim e hipoecóico em relação ao baço. Então, quem tem maior ecogenicidade é o baço, depois o fígado, depois o rim. Tá. A veia hepática esquerda divide os segmentos 2 e 3. Não, a veia hepática esquerda vai separar os segmentos laterais e mediais do lobo esquerdo. Os segmentos 2 e 3 serão divididos por um plano que passa pelo ramo portal esquerdo. Tá? Então, desta forma, a opção correta seria a letra C. O ligamento venoso divide os segmentos. Eu falei que o ligamento venoso ele é o limite anterior do lobo caudado. Então, ele divide o lobo caudado de algum outro segmento. Portanto, a resposta certa é a alternativa A. Qual o segmento inferior anterior do lobo direito do fígado? Então vamos lá, eu falei que o lobo direito do fígado ele é dividido em segmentos anteriores e posteriores pela veia hepática direita. Então os segmentos anteriores são o 8 e o 5. O 8 e o 5, por sua vez, serão divididos por um ramo que passa pela veia porta direita, né? O 8 é mais superior e o 5 é mais inferior. Então, o segmento inferior e anterior do lobo direito do fígado é o segmento 5. Então, vamos lá. Um nódulo hepático localizado posteriormente à veia hepática direita e superiormente ao tronco da veia porta está localizado em qual segmento? Então, é mais ou menos, é bem parecido com o raciocínio da questão anterior. A veia hepática direita, os segmentos posteriores do lobo direito são o 7 e o 6. O mais superior é o 7, o mais inferior, que mantém contato com o rim direito, é o 6. Então, um segmento superior ao tronco da veia porta vai ser o segmento 7. Agora, sobre a imagem apontada pela seta, é possível afirmar. Então, essa imagem aqui, hiperecogênica, ela está aqui entre o ramo hepático esquerdo e o ramo hepático da veia hepática média e da veia hepática esquerda. Temos que lembrar que não é um hemangioma, é a topografia típica do ligamento falciforme, separando os segmentos laterais dos mediais do lobo esquerdo. Então, isso aqui é o ligamento falciforme, é uma pegadinha, não é uma lesão hepática focal. Então, é a lesão hepática benigna mais comum? Não, se fosse um hemangioma, o hemangioma é a lesão hepática benigna mais comum. Ocorre em mulheres em idade fértil que fazem uso de anticoncepcional? Provavelmente ele está se referindo a adenoma, mas isso aqui não é um adenoma. Origina o ligamento coronário? A gente tem que lembrar que o ligamento falciforme vai originar o ligamento coronário, triangular e o ligamento redondo. Então, a alternativa certa é a letra C. Tomografia e ressonância podem ser indicadas para demonstrar um conteúdo gorduroso. Isso seria correto se eu estivesse achando que era um lipoma ou uma área de esteatose focal. Metástase de angiosarcoma pode ser considerada? Uma metástase de angiosarcoma pode ser hiperecogênica, mas, novamente, isso aqui é o ligamento falciforme. Portanto, a questão correta é a letra C. Tá.
Agora, a estrutura apontada pela seta corresponde ao ramo direito da veia porta. Assim sendo, a lesão assinalada em vermelho está localizada em qual segmento? Então, o ramo direito da veia porta, nesse caso aqui, esse é um corte mostrando os segmentos posteriores do lobo direito. Basta a gente lembrar que o segmento do lobo direito que mantém contato com o rim é o segmento 6, que é dividido do outro segmento posterior do lobo direito, que seria o 7, pelo um plano que passa pelo ramo portal direito. E lembrando que o segmento 7 é mais superior e em contato com a cúpula diafragmática. Portanto, a resposta certa é segmento 6. Então, gente, é isso. Terminamos nosso